Amém? Amém. Peço aos irmãos que se coloquem de pé e abram suas Bíblias no livro de 1 João, capítulo de número 2. Amém? Vou abrir a minha aqui também. Livro de 1 João, capítulo de número 2. Hoje minha esposa e meu filho não puderam estar aqui, mas estou aqui também representando a minha família, não é isso? Primeiro João, capítulo de número 2. Vamos iniciar a partir do versículo de número 18, amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Senhor Deus e Pai, mais uma vez em concordância com as orações, Senhor, realizadas nessa noite, eu quero te agradecer, Senhor, por esse privilégio, Senhor, de podermos falar da Tua palavra, Senhor. Pai, sabemos, Senhor, que não temos nada, Senhor, mas o Senhor é tudo na nossa vida, Pai. A Tua palavra diz que sem Ti nada, Senhor, nós podemos fazer, ó Pai. Senhor, fala conosco nessa noite e usa-me conforme a Tua vontade, para a Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou em meu coração para falar nessa noite é sobre a unção. Interessante que todo dia, quando eu volto do meu trabalho, ali na BR, tem uma igreja chamada Vivendo na Unção. E o Senhor, ele falou muito ao meu coração sobre viver na unção do Espírito. E como, nos dias em que nós estamos vivendo, isso tem se tornado cada vez mais difícil. Muitas vezes pelas lutas que enfrentamos, outras vezes pela nossa falta de fé, pela nossa incredulidade, ou pela nossa falta de busca por essa unção. A Bíblia, ela vai falar de unção pela primeira vez lá em Êxodo, quando Deus mostrou a Moisés a receita do óleo da unção. Esse óleo da unção seria aquele que iria ungir os sacerdotes para que eles pudessem ali servir a Deus. E a palavra unção é quando a gente conjuga o verbo ungir, e nós cada dia temos que pedir a Deus essa unção. Temos que buscar a Ele essa unção.
A Bíblia também relata, em 1 Samuel, que Davi ele foi ungido a rei. E a Bíblia diz que logo após ele ser ungido, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, entendemos que essa unção traz o Espírito Santo de Deus para habitar conosco. É um poder sobrenatural que nos faz viver aqui e com os olhos na eternidade. E saber viver aqui como um cristão, a fim de não sermos enganados por falsas teorias ou por falsos ensinamentos que são tão presentes no nosso tempo, não é, irmãos? Pessoas que, como diz aqui a palavra do Senhor, têm se mostrado anticristos. Aqueles que muitas das vezes nós acreditávamos ser cristãos, mas mentem. Na verdade, pegam a palavra de Deus e distorcem a palavra de Deus. E quantos têm sido enganados por isso? E eu acredito que quando nós temos a unção do Espírito Santo na nossa vida, nós não vamos ser enganados. É por isso que nós precisamos buscar dia após dia, termos a unção do Espírito Santo e vivermos na unção do Espírito. Amém? Amém. Eu queria que os irmãos me acompanhassem novamente nessa leitura e a gente vai destacar aqui alguns pontos para a gente trazer esse contexto. Lá no versículo de número 18, o apóstolo João ele vai falar da última hora. Filhinhos, já a última hora. Então, irmãos, o apóstolo João ele acreditava que o tempo dele era a última hora. Eu creio que quando ele escreve isso, ele tinha a percepção de que a qualquer momento Jesus poderia voltar para buscar. Então ele escreve isso, mas quanto tempo se passou? E nós hoje podemos dizer, afirmar que nós estamos na última hora, porque não sabemos quando será essa hora, não sabemos a que momento o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Portanto, para nós sempre será a última hora. Mas quando nós vemos os acontecimentos na face da terra, percebemos que está se cumprindo a palavra do Senhor. E por esse motivo mesmo também precisamos ficar mais firmes ainda com o Senhor. E aqui no versículo 18 ainda diz: como ouvistes que vem o anticristo, também muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. E se a gente descer um pouquinho mais, ao versículo de número 20, diz assim: e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira provém da verdade. Então, quando nós temos esse Espírito em nossas vidas e essa unção derramada por Ele, nós podemos permanecer nessa verdade que é Cristo. Amém. E quantos irmãos têm movido dessa verdade? Quantos têm deixado o caminho estreito? Quantos têm entrado pelo caminho largo? Quantos têm deixado essa palavra? Quantos têm vivido uma vida de fábulas? E a palavra do Senhor, ela vai nos revelar que no final dos tempos, as pessoas teriam comichões no ouvido. E elas não sofreriam mais a sã doutrina. Ou seja, tudo que nós pregávamos não faria efeito porque a mente dela já está cauterizada para o erro. Isso é chamado a operação do erro. Porque são pessoas que não buscam ao Senhor, são pessoas que não dão crédito à palavra do Senhor e por esse motivo são deixadas de lado. Acabam ali sendo abandonadas ao erro. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia também nos relata aqui no versículo de número 24, que diz assim: portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Portanto, para alcançarmos a vida eterna, é necessário que permaneçamos naquilo que temos ouvido, naquilo que temos aprendido. Assim, a palavra do Senhor também nos revela em Mateus 24, versículo 13, que somente aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então, irmãos, é necessário permanecer
na palavra. Né? Muitas pessoas vêm para Cristo, recebem o Senhor em sua vida, mas com pouco tempo elas já desanimam, as lutas desanimam e a pessoa não consegue permanecer. Muitas vezes porque não buscam essa unção, porque essa unção nos faz permanecer nele. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes capítulo 9, verso 8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Como eu falei antes, como é difícil manter a presença de Deus em nossas vidas. Ora, somos desafiados. Ora, padecemos aflições. Mas lembramos que o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se de fato nós estamos em Cristo, Ele nos dará poder para também vencer o mundo. Mas muitas das vezes, irmãos, quando nós deixamos de buscar essa unção, qualquer problema que aparecer na nossa vida, qualquer aflição, tribulação, vai nos abater. E quantos têm desanimado? Quantos têm vivido uma vida de esfriamento espiritual? De fato, porque não têm tido esse contato com essa unção. A palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo ele vai falar assim, em 2 Coríntios 4, 7 ao 9. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém. Irmãos, somente alguém que tem a unção do Espírito em sua vida pode viver isso. E o apóstolo Paulo, desde o momento em que ele teve um encontro com Cristo, ele foi revestido dessa unção. E ele manteve essa unção. Por isso, ele conseguia viver uma vida diante da presença do Senhor, mediante as lutas, as adversidades, as perseguições, as cadeias, as prisões, os açoites, mas ainda assim ele estava vivendo na unção do Espírito. Ele conseguiu guardar, e a palavra do Senhor diz que no final da sua trajetória, ele vai dizer que acabou a carreira e guardou a fé. Guardar, esse é o segredo. Manter a unção do Espírito em nós. E o Senhor ele me fez lembrar da parábola das 10 virgens. Porque naquele momento, aquelas 5 virgens prudentes conseguiram manter o azeite delas. E no momento em que elas mais precisaram, tinham. E aquelas virgens loucas, aquelas virgens nécias que não tinham azeite consigo. Sabemos que na Bíblia o azeite representa também a unção do Espírito Santo. Será que nós temos, irmãos, guardado a unção do Espírito Santo? Ou será que quando saímos da porta para fora de um culto abençoado, qualquer luta, qualquer situação nos tira da graça, qualquer problema faz com que tudo aquilo que nós recebemos aqui venha se esvair da nossa vida? Então, irmãos, o segredo é guardar o azeite, o segredo é guardar a unção do Espírito Santo. Amém, irmãos? Para que assim possamos viver na unção do Espírito. E quando a gente fala de viver, isso sugere constância. E ser constante no mundo atual é uma coisa muito difícil. Não é isso? Eu tenho muita dificuldade nessa parte. Ser constante. Irmãos, a todo tempo, na verdade, nós gastamos o nosso tempo com coisas que não devemos. E eu acredito que isso seja o maior vilão das pessoas que não conseguem ser constantes. Não conseguir regrar o seu tempo. E quando você vai ver, já está muito tarde, você já está cansado. E onde foi o estudo bíblico, a oração e a constância foi para o espaço, né, irmãos? Mas a Bíblia diz que o resultado ele vem na perseverança. Amém. É na perseverança que nós colhemos o resultado. Eu posso hoje estar aqui na presença do Senhor, mas se eu não manter a minha vida na presença dEle, não vou colher um resultado, não vou colher mudança, não vou colher os frutos do Espírito. O próprio Cristo vai dizer, se alguém quer vir após mim,
negue a si mesmo e dia a dia. Ou seja, é uma constância, é algo que eu faço todos os dias. Ou seja, todos os dias eu preciso buscar a presença do Espírito Santo. Todos os dias eu preciso querer estar na presença dele, para que eu possa manter essa presença em minha vida. Deus fala ao meu coração sobre coisas que nós precisamos fazer para que a unção do Espírito seja presente em nós, em todo o tempo. Como eu acabei de dizer, em todo o tempo sejam alvas as vossas vestes, nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Algo que nós temos que fazer com constância é nos arrepender dos nossos pecados. E talvez esse seja o principal ponto do Evangelho, porque é o ponto que nos leva a uma mudança. A própria palavra arrependimento, que vem do grego metanoia, mudança de mente. Nós mudamos totalmente a forma de pensarmos. Primeiro, o entendimento de que o que se praticou desagradou a Deus. Isso só quem pode fazer é o próprio Espírito Santo. É interessante que a Bíblia diz que é o Espírito que convence o homem do pecado. Talvez você possa falar para alguém que ele pecou, que precisa de arrependimento, aquela pessoa vai continuar da mesma forma se o Espírito não estiver ali. Mas quando o Espírito trabalha, como foi falado aqui pelo pastor na vida daquela jovem, o próprio Espírito Santo teve um encontro com ela ali e de uma hora para outra fez ela mudar de mente, mudar de pensamento. A segunda coisa é a não conformação seguida do desejo de mudança. Agora, se eu sei que o que eu fiz é errado, eu preciso não mais me conformar com isso. Como diz a palavra do Senhor, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E terceiro, a busca constante por essa transformação. Somos transformados de fé em fé e de glória em glória. A transformação é um processo que nós vivemos todos os dias. Todos os dias nós somos libertos de coisas que não agradam ao Senhor. Portanto, todos os dias precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Segundo ponto, quando eu me arrependo, logo eu confesso. E esses dias eu ouvi algo que fiquei abismado, de uma pessoa, uma cantora gospel muito conhecida, que disse que nós não temos necessidade de confessar os pecados ao Senhor. Ela teve a ousadia de falar isso em um show. Uma pessoa seguida por vários cristãos, e ela falou que Deus já conhece o nosso pecado, portanto, se a gente confessar o nosso pecado a Ele, é a mesma coisa que nada, já que Ele já conhece. Mas não é assim, irmãos, que a palavra do Senhor nos ensina. E eu creio que as pessoas que ouvem isso, irmãos, aquelas que não têm a unção do Espírito para discernir que isso é uma heresia, acabam sendo levadas por essa roda, por essas palavras. Mas a palavra do Senhor, irmãos, ela fala que nós temos que confessar os nossos pecados. E se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor é fiel para te perdoar, irmãos. Não importa aquilo que você fez, não importa o teu passado, Ele é fiel para te perdoar. Foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. E eu creio que quando alguém confessa um pecado ao Senhor, é como se aquela pessoa estivesse expurgando aquele peso, aquele fardo da sua vida. Por isso que você precisa confessar, por isso que eu preciso confessar-me ao Senhor. É um ato de humilhação ao Senhor. Se nós nos humilhamos e reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos que aquilo que fizemos não agradou ao Senhor e passamos a nos alinhar à vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém. E o próprio apóstolo João, ele vai dizer: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Amém. Nós temos um advogado, irmãos. Na verdade, temos que buscar cada dia, irmãos, fugir do pecado. Mas quando você pecar, isso é normal do ser humano.
saiba que você tem um advogado junto ao Pai. Amém? O terceiro ponto, irmãos, para manter a unção do Espírito, é buscar a unção do Espírito, como eu já falei aqui. A Bíblia fala de muitas pessoas que tiveram cheios da presença do Espírito Santo. Mas eu creio que, depois de Cristo, a mais marcante, na minha visão, foi Estevão. E a própria Bíblia diz que esse homem era cheio do Espírito Santo. Para se encher do Espírito Santo, você tem que buscar constantemente, não é verdade? Se você buscar uma vez, 2 vezes, você ainda não vai estar tão cheio. Mas quando você tem uma constância de busca, você se enche do Espírito Santo. Eu creio que Estevão era alguém que buscava muito a presença de Deus. Por isso que quando Estevão estava ali sendo apedrejado, ele não sentiu aquilo. Ele não sentiu, ele não sentiu aqueles apedrejamentos. Mas na verdade ele fez como Cristo. Senhor, perdoa, não imputa este pecado a eles. Somente alguém com tanta unção do Espírito, somente alguém cheio da presença do Senhor poderia falar isso. Naquele momento, irmãos, Estevão estava cheio do Espírito Santo. A Bíblia também relata que antes desse fato acontecer, quando ele estava ali sendo interrogado, as pessoas olhavam para a face de Estevão e via como se fosse um anjo. Tamanha a presença de Deus na vida daquele homem. Isso nos diz que, com certeza, ele tinha uma busca individual. Ele tinha uma busca, talvez ali no seu lar, aonde ele estivesse, ele estava buscando a presença do Senhor. Hoje nós estamos aqui buscando a presença do Senhor. Mas se nós não estivermos individualmente no nosso lar, no nosso momento com Deus, no secreto, irmãos, nós não vamos conseguir manter a unção do Espírito Santo. O próprio Cristo disse que nós temos que fechar a porta do nosso quarto e orar em secreto. Amém. Isso denota intimidade com Deus. Intimidade. A intimidade que vem da unção do Espírito. Também a Bíblia nos relata o exemplo de um homem que era tão íntimo, mas tão íntimo de Deus, que Deus falou assim: eu não vou deixar esse homem nesse mundo. O nome dele foi Enoque. E Deus o transladou e o levou para si. Tamanha presença, tamanha intimidade. A Bíblia diz que aquele homem andava com Deus. E o próximo ponto do que nós vamos falar é andar em espírito. Será que nós temos andado em espírito, irmãos? Será que o nosso caminhar, no momento em que nós estamos em casa, ou no nosso trabalho, no nosso dia a dia, temos de fato entregues a nossa vida para que o Espírito possa controlar, possa dirigir? Porque é isso que significa andar em Espírito. Permitir que o Espírito Santo habite em nós e tome a direção da nossa vida. Em Gálatas 5,16 diz que se andarmos em Espírito, jamais cumpriremos as concupiscências da carne. Porque muitas pessoas não conseguem deixar o pecado porque não buscam uma vida no Espírito. A Bíblia diz que é o próprio Espírito que nos ensina. Jesus disse: o Espírito Consolador que vos ensinará todas as coisas. Ele também nos ensina a obedecer o Pai, irmãos. Ele nos ensina a viver em santidade. Ele nos ensina a viver nesse presente século que está corrompido, como foi falado aqui na oração, né? Estava ali prestando atenção na oração da pastora Fabiana. O Brasil é o ranking de coisa ruim, meu Deus do céu. Tudo que é coisa ruim. Mas é nesses lugares, irmãos, que Deus levanta. Que Deus levanta um povo para um verdadeiro avivamento. E eu creio nesse verdadeiro avivamento. Não um avivamento, irmãos, da carne. Não algo que é apenas exterior, mas algo que traga uma mudança de dentro para fora, porque esse é o verdadeiro avivamento. Como foi falado aqui, o verdadeiro avivamento não é me arrepiar, não é chorar, mas o verdadeiro avivamento é quando eu, de fato, me arrependo dos meus pecados e passo a viver uma vida de comunhão, uma vida de obediência a Deus. É disso que nós estamos precisando. É desse avivamento que nós estamos precisando. Aleluia. Amém. Andar em espírito. Nós não teremos mais nenhum prazer nas coisas da carne.
Quanto mais você buscar o Espírito, mais a tua carne vai ficar pequenininha. Mais as coisas da carne não vão nem fazer efeito em você. Porque você está buscando a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo nos consola e ensina a viver obedecendo a Deus. Assim, manifestamos o fruto do Espírito em nosso viver. Já não se fala mais em fruto do Espírito. Já não se fala mais em Gálatas 5:22, mansidão, temperança, bondade, longanimidade. As pessoas estão vivendo do seu jeito. Mas de fato, irmãos, Deus quer que nós venhamos a frutificar em tua presença. Essa unção também nos faz frutificar. Também nos faz mudar a nossa forma de ser. A pessoa que é muito irada torna-se uma pessoa longânima, torna-se uma pessoa mansa. A pessoa que é má torna-se uma pessoa boa. Não por ela mesma, mas porque o Espírito Santo está na vida dela. Amém. E opera uma transformação. Aleluia. Uma transformação genuína. Glórias a Deus. Essa unção nos ensina a viver. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 4, do versículo 11 ao 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O exemplo de alguém que aprendeu a viver nesse mundo, olhando para a eternidade. Da forma que ele diz aqui, sendo honrado ou não, ou sendo humilhado, tendo fome ou em abundância, somente com a unção do Espírito, irmãos, podemos ter essa percepção. Somente a unção do Espírito nos faz viver dessa maneira. Não nos importando com as coisas terrenas que são passageiras, mas sim com as coisas celestiais, como o próprio apóstolo Paulo diz, que são eternas, irmãos. Existe uma vida eterna preparada para nós. Somente tendo a unção do Espírito sobre a nossa vida, somente buscando essa unção dia após dia, poderemos perseverar em Cristo, perseverar na verdade que nos foi revelada, a fim de naquele grande dia estarmos com Ele e recebermos a nossa vida eterna. E o apóstolo Paulo ainda diz em Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A unção do Espírito nos faz viver. Como diz aqui, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quantas vezes, né, irmãos? Nós não deixamos Ele viver em nós. Quantas vezes nós não abrimos mão das nossas vontades ou dos nossos pensamentos, ou muitas das vezes quando somos humilhados, queremos revidar. De fato, Cristo ainda não está vivendo em nós. Precisamos buscar tanto a presença do Senhor, de tal forma que Ele viva em nós. Que o nosso viver seja Cristo, como o próprio apóstolo Paulo diz. Isso é, que eu seja de fato um verdadeiro discípulo, que eu faça como Cristo fez, que eu viva como Ele viveu. Essa unção, irmãos, nos prepara para a vinda do Senhor, como foi falado nesse trecho, que fala da última hora, fala dos anticristos, como tem surgido heresias no meio do povo, como tem surgido e quantos têm sido enganados. Mas que nós, irmãos, possamos cada dia mais buscar essa unção. Que nós possamos cada dia mais buscar andar em espírito, nos arrepender dos nossos pecados, termos a Bíblia de fato não como um livro qualquer, mas sim como a nossa regra de fé e prática. É uma palavra que nós falamos muito.
A Bíblia é a nossa regra de fé em prática, mas será que nós temos crido na palavra? Será que de fato a nossa fé está na palavra? E será que nós temos praticado essa palavra? Que essa palavra seja verdadeira em nós, irmãos. Que possa produzir transformação na nossa mente, transformação no nosso viver. E que nós possamos estar aptos para aquele grande dia. O dia tão aguardado pela igreja, a volta de Cristo. Se não for com Ele vindo nas nuvens, será com a nossa ida. Se é que os irmãos me entendem? Amém. Que estejamos preparados. Amém. Preparados para a vinda do Senhor. Amém? Amém. Queria pedir aos irmãos que se colocassem de pé. Vamos clamar nessa noite pela presença do Espírito em nossas vidas. E quantas vezes, irmãos, por algo que acontece na nossa vida, por alguma situação, alguma circunstância, deixamos de buscar a presença de Deus como antes, como outrora. Mas como foi falado aqui, irmãos, o Senhor é uma fonte. E se nós buscarmos nele, rios de água viva correrão em nosso ventre. Ou seja, essa unção está disponível para você nessa noite. Essa unção está disponível para mim nessa noite. Vamos clamar pelo Senhor. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, arrependidos na Tua presença, Pai. Crendo, Senhor, que nada somos sem Ti, Deus. E que precisamos dessa unção, ó Pai. Que precisamos dessa unção, Pai, para viver em obediência, para viver em santidade, Senhor. Para viver no meio, Pai querido, de uma geração incrédula, de uma geração perversa, de uma geração, Pai querido, contaminada pelo pecado, Senhor. Ah, Senhor, mas quando nós temos a Tua unção, Senhor, podemos vencer esse mundo. Quando nós temos a Tua unção, Senhor, podemos viver uma vida de obediência ao Senhor. Quando nós temos a unção do Espírito, nós não somos enganados, Senhor, por qualquer vento de doutrina, Pai. Ah, Senhor, quando temos a unção do Espírito em nossas vidas, Pai, o Senhor nos ensina a viver na adversidade, o Senhor nos ensina a viver na luta, o Senhor nos ensina a viver na bonança, o Senhor nos ensina a viver na fome, na solidão, Senhor. Porque, Senhor, os nossos olhos já não estão mais nessa terra, mas estão em Ti, Senhor. E nessa noite nós clamamos por essa unção, Pai. Nós clamamos nessa noite pela presença do Espírito Santo de Deus. Pai, enche os nossos corações nessa noite. Pai, transborda o nosso ser nessa noite da Tua presença. Senhor, nós não queremos, Pai, nos conformar com uma vida de pequenez espiritual. Não queremos nos conformar com uma vida, Senhor, sem a Tua presença. Não queremos nos conformar, Senhor, com uma vida longe de Ti, ó Pai. Ah, Senhor, aviva, Pai querido, os corações, Senhor, que já estão cansados. Aviva, Senhor, aquele que já está, Senhor, fadigado, aquele que está desanimado, aquele que está frustrado, Senhor. Ah, Senhor, aquele que está abatido pelas lutas, pelas tribulações, pelas aflições. Senhor, eu sei, Pai querido, que o Senhor pode produzir, Pai, um grande avivamento no meio do Teu povo, Pai. Levanta aqueles que estão caídos, Senhor, pois a Tua unção pode fazer isso, Pai. O Teu Espírito pode fazer isso. Pai, nós cremos na Tua palavra, Senhor. Não estamos aqui, Senhor, ó Pai querido, Senhor, de qualquer maneira, Senhor, mas estamos aqui porque cremos na Tua palavra, Senhor, porque cremos no Teu poder, cremos naquilo que nos foi falado, Senhor, na iluminação, Pai, do Evangelho, Senhor. Pai, queremos ver o Teu agir em nosso meio, queremos ver, Pai, o Teu Espírito, a Tua presença invadir o nosso ser, trazendo mudança, trazendo transformação. Queremos frutificar na Tua presença, Senhor. Pai, queremos, Pai querido, ó Pai, ser usados por Ti, na nossa família, Senhor, ser usados por Ti aonde quer que estejamos, Pai, como nós cantamos aqui, Senhor, ser abençoados por onde quer que formos, Senhor, por todos os lados, Senhor, nós queremos estar repletos da Tua presença, Pai.
Ah, Senhor, nós clamamos nessa noite, Senhor, venha nos encher, Pai. Pai, venha, Senhor, novamente, Pai querido, completar, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Nos ensina a guardar a Tua presença, nos ensina, Senhor, Pai, a buscar em Ti as armas do Espírito, Senhor, Pai, que estão lá em Efésios 6, ó Deus, para que possamos, Senhor, combater o bom combate, ó Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos ensina, Senhor. Pai, nos dá mais do Teu Espírito, mais da Tua presença, Senhor. Preenche os nossos corações nessa noite, Pai. É o que clamamos, Senhor. É o que pedimos, Pai. No nome santo de Jesus. Amém e amém.